Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do meigo Rabi da Galileia permaneça em nosso ambiente. Nosso cordial boa noite a todos. Uma noite de chuvas, uma noite que promete ainda mais chuvas, mas nós estamos aqui dentro do nosso calor humano, não é? Além de fazer um calor propriamente dito, nós temos o calor também humano de todos vocês que são nossos irmãos. O tema que será objeto de nosso comentário na noite de hoje, ele trata da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É um tema importante porque todos nós somos passíveis de influenciação. Tanto nós podemos influenciar, como a gente também pode ser influenciado. Nós vivemos num mar de influências. Quando a gente vai estudar a influência dos espíritos, oculta dos espíritos, nos nossos pensamentos e atos, é preciso fazer uma digressão, é preciso fazer uma reflexão e saber se nós somos criaturas realmente influenciadas. E também se nós somos criaturas capazes de influenciar um ou outro, nós encarnados. Será que nós temos essa capacidade de influenciar uns aos outros? Nós encarnados podemos influenciar uns aos outros? A resposta é sim. De que forma nós vemos no nosso mundo, sem adentrar ainda no mundo dos espíritos, as influências entre nós? De várias formas. Eu elenquei apenas 3 para a gente não demorar muito. A publicidade, por exemplo, entra na nossa vida de uma forma que muitas vezes nós não percebemos. Ela está nos meios de comunicação, está na TV que nós assistimos, está na novela. Muitas vezes, dentro da própria novela, agora estão colocando o merchandising de alguns produtos. Então, o que é que nós verificamos? Aquilo ali é uma tentativa que se faz, que a indústria, que o comerciante, enfim, que a publicidade faz para que aquele produto passe a fazer parte do nosso dia a dia. É uma influência. Quem de nós já não teve a oportunidade de comprar algum produto que muitas vezes a gente não está nem sequer precisando? Eu vou comprar um telefone novo. Mas o seu está bom. Mas já tem um ano e meio, já não está a mesma coisa, vou comprar outro. É uma necessidade fictícia. Porque criaram isso na nossa cabeça, colocaram essa influência em todos nós, e aí a gente passa a comprar muitas vezes quando a gente não tem necessidade. Então a gente vê isso acontecer no nosso dia a dia. Quem não lembra das grandes propagandas, dos grandes marketings que foram feitos na televisão, por exemplo? Eu, como estou com 61, me lembro de muita coisa. Ainda na época da TV preto e branco, quando a gente via aquelas propagandas que tinham também uma boa qualidade, apesar da época. E eu me lembro daquela propaganda do batom garoto. Foi o produto que mais vendeu dessa linha da fábrica Garoto. E ele tinha uma propaganda assim bem subreptícia, que dizia assim: compre batom. Compre batom. Uma vozinha que parecia que estava hipnotizando você. Quem não lembra daquela outra propaganda da Caloi? Eu estou dizendo quem não lembra, mas eu sei que muita gente aqui, jovenzinho, não lembra. Acho que só eu que lembro disso, né, Osnei? Acho que você também não lembra, não, né? Ou lembra? Ótimo, não fiquei sozinho. Então, naquela propaganda da Caloi, tinha lá escrito, a criança colocava em tudo quanto é lugar: não esqueça da minha Caloi. Não esqueça da minha Caloi.
E aquilo ali aparecia na televisão e as pessoas começavam a sentir necessidade, as crianças começavam a ser influenciadas e aí pediam a calor. E eu mesmo fui uma dessas crianças que, sinceramente, eu berrei, briguei muito com meu pai para poder comprar uma bicicleta para mim. Então, a publicidade é isso. Eu estava olhando uma situação num consultório outro dia, e que eu desconhecia, mas achei bem interessante, eu trouxe até para vocês, e dizia o seguinte, que até o ano de 1914, as mulheres não faziam as axilas. Eu achei isso interessante. Não entrava na minha cabeça, porque é uma coisa mais nova, né? Eu sou um pouquinho mais para cá, então não peguei essa época. Aí o que acontece? A Gillette criou um produto chamado Gillette My Lady ou Milady, e começou a colocar nas revistas dos consultórios médicos, nas revistas femininas. Hoje você não tem mais revista feminina, mas as revistas femininas na época eram realmente físicas, não eram virtuais. E as mulheres liam aqueles textos que eram colocados ali propositadamente, dizendo que era falta de higiene a mulher ter a axila com cabelo, com pelo. E isso foi criado de tal forma que hoje é quase que inadmissível você encontrar uma mulher que não faça as axilas. Pouca gente sabe disso. Então, veja, naquela época existia uma situação e hoje criou-se uma necessidade. O que foi isso? O marketing e a influência. Uma outra coisa que marca muitas vezes as nossas vidas é a moda. A moda. No tempo de Kardec, a moda verdadeira e usual era aquela que existia em Paris. Paris era a cidade luz, mas não era luz de lâmpada, era luz porque tudo o que acontecia em Paris se espalhava pelo mundo. Então, era muito melhor você ser conhecido em Paris e ser desconhecido no resto do mundo. Então as pessoas diziam, olha, esse vestido, principalmente as mulheres, e os homens também, é a última moda em Paris. Então a moda exercia esse poder já naquela época. E a pessoa tinha que comprar aquele vestido, tinha que comprar aquele corte, porque era o corte da moda. Então, eu mesmo já fiz, eu me lembro que em 1978, 79, faz pouco tempo, foi um dia desse, estourou no Brasil aquela novela Dance Days. Não sei se é da sua época também, acho que não. Mas Dancing Days. E era uma febre. E tinha uma calça masculina que era uma bênção. Nosso amigo ali está rindo porque já se lembrou da calça. Você usou, não foi? O que acontece? Calça boca de sino. Meu amigo, meus irmãos, era uma coisa horrenda, horrível. Mas eu briguei com meu pai para comprar uma calça boca de sino. Eu tinha 14 anos. Estava querendo namorar, estava querendo ir para bailinho. O Iolanda era o quente. Aí eu tinha que ir com alguma coisa para impressionar. E o que impressionava na época? Calça boca de sino. Horrível. Para quem não conhece, vou dizer rapidamente. A calça vinha normal, do joelho para baixo, meu amigo, a desgraça acontecia. Porque a calça ficava um balão. E quando a gente andava, eu andava com essa calça aos 14 anos, ela fazia um barulho terrível, flap, 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 flap. E se você desse um azar de pegar uma beira-mar, por exemplo, um local ventilado, aí você não tinha paz. E o barulho era direto.
Então, outro dia um colega nosso, da época, nós estudávamos lá no 13 de maio ainda, e ele tinha umas fotos muito antigas, e ele me mostrou, e eu estava numa dessas fotos e estava usando o quê? Calça boca de sino. Quando ele me mostrou a foto, ele disse: olha, coisa boa, tira uma foto para você. Eu disse: não quero não. Perdi. Você não vai levar uma coisa antiga? Eu digo: não. Mas por quê? Eu digo: por duas razões. Primeiro, eu estou muito magro nessa foto. E toda vez que eu fico muito magro, eu estou inclusive emagrecendo agora, a cabeça se sobressai. Então fica um cabeção horrível, como já está ficando. E outra coisa, essa calça boca de sino, pelo amor de Deus, eu vou passar vergonha com as minhas filhas. Mas na época, eu briguei para ter. Uma coisa ridícula. Influência da mídia. E hoje mais do que nunca, porque nós temos os influencers, os influenciadores. Eu me lembro também que houve uma época, acho que na época da Copa do Mundo, que as pessoas começavam também a mudar o corte de cabelo. Hoje é mais comum, mas na época, principalmente para os homens, era mais complicado. O que é que aconteceu? As pessoas faziam um corte estranho. Raspava o cabelo todinho e deixava um tufo aqui na frente. Então, quem, por exemplo, era meio calvo, esse tufozinho que ficava aqui na frente ficava um triângulo. E quem não era, ficava um quadrado. Uma coisa horrível. Mas aquilo foi moda. As pessoas usavam, e até os marmanjos também usavam, não era só as crianças. Eu me lembro que eu cheguei em casa, uma vez, meu sobrinho estava lá, ele estava usando esse cabelo. Eu, como não entendia de futebol, nem acompanho, não sabia que aquilo ali era uma moda e tal, de um jogador de futebol. Aí eu disse: menino, que desgraça foi essa na sua cabeça? Quem foi que fez isso? Aí ele disse: não, tio, é Ronaldinho, o fenômeno. Olha só, Ronaldinho, o fenômeno. Então, por mais que seja ridículo, é a moda, é a influência. Essa digressão ela é necessária para a gente entender por que os espíritos que nos influenciam, o que é que eles são? Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então eles são passíveis de influência e também são influenciadores. E Kardec teve a iniciativa de estudar, inclusive, esse tema em particular. Tanto que ele chega, isso está narrado na Revista Espírita de fevereiro de 1859, ele chega a ir a um teatro com um médium, e era um médium amigo dele, que ele não cita o nome na revista. Ele diz que vai ao teatro somente para ver a influência dos espíritos naquela área, naquele teatro. Porque onde tem aglomeração de gente, tem espíritos. Nós estamos aqui, muitos espíritos estão aqui ao nosso lado. As cadeiras não estão vazias, estão aqui, estão nos ajudando, mas também estão ouvindo. E o que é que acontece? Ele vai então ao teatro com esse médium, e quando ele chega lá, o médium diz: olha, tem um espírito aqui, isso em plena ópera, tem um espírito aqui do meu lado. O médium deixa, e o espírito está dizendo que ele vai provar a você que ele influencia as pessoas. De que forma? Perguntou Kardec. Ele disse: é o seguinte, ele está dizendo para mim, está vendo aquelas duas mulheres lá em cima? Kardec olhou, tinham duas mulheres, uma espécie assim de primeiro andar, assistindo atentamente a ópera, nos camarotes, exatamente. Aí elas estavam lá em cima no camarote e o espírito disse para o médium, e o médium passou para Kardec: eu vou tirá-las daqui.
Kardec olhou para as duas mulheres, viu que elas estavam muito interessadas, ela disse: acho que ele não vai fazer isso não. Eu estou vendo uma concentração muito grande daquelas mulheres ali, acho que não vai acontecer isso não. E Kardec então espera e fica olhando, olha a ópera, olha as mulheres, olha a ópera, olha as mulheres. De repente, uma das mulheres cochicha no ouvido da outra, e as duas saem dali e deixam o teatro. O espírito volta para o médium e diz: diga a ele que foi eu que as tirei daqui, e eu vou sair daqui. E foi embora. E Kardec teve, que era um estudioso e acompanhava, a noção de que realmente os espíritos têm esse poder de influenciar a todos nós. No Livro dos Espíritos, na primeira edição de 1857, ele não colocou essa pergunta de número 459. Por quê? Na primeira edição, o Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. Na segunda edição, mais completa, em 1860, ele teve 1019 perguntas e respostas. E foi exatamente nessa segunda edição, depois de um estudo mais apurado, que ele fez várias perguntas aos espíritos, e uma delas foi essa: influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Qual foi a resposta dos espíritos? Está ali: muito mais do que imaginais, são a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, a influência dos espíritos, ela é tão grande nas nossas vidas, nos nossos atos e principalmente nos nossos pensamentos, que de uma certa forma, num dizer geral, praticamente são eles que vos dirigem, que nos dirigem. Através de quê? Das influências. Então, veja, isso não quer dizer necessariamente que os espíritos estão segurando-nos e forçosamente nós fazemos aquilo que eles querem. Mas eles dão sugestões. Muitas vezes as sugestões são boas, quando é um espírito bom. Mas de outras vezes é uma sugestão ruim, para que se faça o mal, por exemplo. Essa sugestão vem de um espírito mau. As duas sugestões muitas vezes chegam na nossa mente, chegam no nosso pensamento. E aí a decisão vai ser nossa. Nós não estaremos robotizados. Quando as entidades venerandas respondem a Kardec que de ordinário são eles que vos dirigem, ele quer dizer, de uma certa forma, são eles que vos dirigem. Porque se você está pensando em ir para um local ou outro, e você fica na dúvida, qualquer situação que seja, e um espírito diz uma coisa, vai para a direita, e outro espírito diz, vai para a esquerda, você vai ter que atender a um ou outro. Se você ouvir melhor o espírito bom, por exemplo, se é uma coisa boa, você vai com ele para a direita, no exemplo. E se você preferir a sugestão do outro espírito, aquele que está querendo que você vá para um caminho errado, você vai atender aquela sugestão e vai para a esquerda. Isso é um exemplo? Então, de todo jeito, se você atender a um ou outro, você, de uma certa forma, caiu exatamente na pergunta de Kardec. São tantas as influências que de ordinário são eles que vos dirigem de uma forma ou de outra. O espírito encarnado, a pessoa poderia não ir para canto nenhum, não vou nem para a direita, nem vou para a esquerda. Tudo bem, é uma decisão do indivíduo. Não há nenhuma forçação, vamos usar esse termo, não há nenhum constrangimento
nenhuma obrigação do Espírito, não há um hipnotismo naquele momento para que ele vá e siga aquele caminho. A decisão será sempre nossa. Então nós colocamos aqui a pergunta 460 para podermos avançar. Que a nossa intenção hoje é fazer o comentário das perguntas do Livro dos Espíritos. Então ele diz assim, pergunta 460. Eu vou passar inclusive um pouco rápido, porque já tive a notícia de que a nossa irmã Rosineide já falou sobre esse assunto anteriormente. Mas aí eu vou avançar um pouco aqui. 460. Temos pensamentos que são propriamente nossos e outros que nos são sugeridos, ou seja, nós temos os nossos próprios pensamentos e temos também os pensamentos que são sugeridos pelos Espíritos. A resposta foi: vossa alma é um espírito que pensa. Nós não somos robotizados. Vocês não ignoram que vários pensamentos lhes venham ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e muitas vezes bem contrários uns aos outros. Pois bem, sempre há neles os vossos pensamentos e os nossos. É isso que lhes põe na incerteza, porque vocês têm em vosso íntimo duas ideias que se contradizem. Aí a gente fez esse desenhozinho assim, que é muito comum, do diabinho do lado, querendo influenciar aquela pessoa, o anjinho mau e o anjinho do bem, querendo que ele siga o caminho, porque isso é uma coisa muito antiga. Me lembrei dos filmes antigos, dos desenhos animados, do Tom e Jerry da vida, que acho que muitos de vocês me conheceram. Eu estou mergulhando fundo hoje, eu estou chegando lá. Então, acontecia muitas vezes daquele espíritozinho bom fazer aquela influência ou exercer aquela influência para a pessoa. Mas também o outro espíritozinho também tem a influência dele. E o que é que acontece? A decisão vai ser sempre sua. Não adianta dizer, eu fui por ali porque o Espírito é que mandou. Eu senti uma coisa e o Espírito mandou, eu fui. Não. Você foi, você atendeu, porque existe dentro de nós uma coisa chamada consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? É na Bíblia? É no livro sagrado? Qual é a resposta que o Espírito dá? Na consciência. Todos nós temos a nossa consciência e nós sabemos qual é o caminho certo e o caminho errado. A nossa consciência, ela vai nos dizer qual é o caminho a seguir, mas a escolha ainda é nossa, porque nós podemos olvidar a mensagem da nossa consciência, nós podemos impedir que ela chegue junto de nós e nos faça seguir. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos esse poder. Então, não devemos culpar os espíritos, mesmo naqueles estados em que a gente tem uma obsessão. Porque se aquele espírito se aproximou de nós, alguma razão existiu. Existiu uma afinidade entre aquele espírito e existiu uma afinidade entre aquele médium, aquela pessoa que está suportando aquela obsessão. Não existe o acaso. O acaso é o nada e o nada não existe. Há muito tempo atrás, nosso irmão aqui dessa casa, cujo nome vou deixar, não vou emitir agora, mas ele trabalhava em banco, faz muito tempo isso, e ele foi fazer um tratamento conosco e foi dito a ele que o espírito estava perturbando ele, estava junto a ele. E quando perguntaram qual era a razão, qual a razão dele estar junto,
Sabe o que foi que o Espírito respondeu? É porque eu acho bonitinho ele contar dinheiro. Ele era bancário, caixa. Por lógico, não era essa a razão principal. Por lógico, talvez até o próprio Espírito, por infantilidade, desconhecesse que ele estava ali imantado no perispírito daquela pessoa, por ter um acesso mediúnico. Ele estava imantado àquela pessoa, aquele nosso irmão aqui da casa, sem saber o motivo certo. Estava junto dele e estava perturbando a vida dele. Isso pode ocorrer perfeitamente. Então, há uma afinidade e não existe um acaso. Sempre tem uma razão de ser. Muitas vezes a razão está em vidas passadas, mas muitas vezes está na nossa própria conduta no tempo atual. A próxima pergunta, também achei muito interessante, é como distinguir 461, como distinguir os pensamentos que são propriamente nossos daqueles que nos são sugeridos. Aí a resposta é bem interessante. Quando um pensamento é sugerido, olha como é bom a gente saber, olha como é bom a gente estudar a doutrina espírita. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que lhes fala. Eu já encontrei pessoas de credos diferentes, religiões diferentes, pessoas que nem religião têm, e que muitas vezes chega para a gente e diz assim: uma voz me falou que eu fosse por aqui. Já ouviram isso? Eu senti que eu deveria ir por aqui. Uma voz me disse: vai para lá. Eu fui. São as entidades que nos acompanham. Porque as entidades não olham o credo da pessoa, se ele é espírita, se ele não é espírita, se ele é evangélico, se ele é católico ou se ele não tem religião. Os espíritos estão conosco de qualquer forma. Então, cai exatamente nessa condição. E ele pergunta, e ele responde também adiante. Geralmente, os pensamentos próprios são os do primeiro impulso. Por que os pensamentos nossos são do primeiro impulso? Porque é o pensamento que vem da nossa cabeça, é o pensamento que é instintivo. Se alguém pisar no seu pé, a primeira coisa que você faz, ou você dá um grito, ou diz qualquer coisa, ou então você empurra a pessoa, e aí é instintivo. Mas se você tem aquela paciência, e se não está doendo tanto, você pode chegar para a pessoa, como Divaldo uma vez disse, que fez, bater no ombro da pessoa e diz assim: meu nobre, você está sentindo alguma coisinha bem fofinha embaixo do seu pé? É o meu pé? Por gentileza, tire seu pé de cima do meu. Olha que paciência. Esse deveria ser espírita. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que geralmente os pensamentos próprios são os do primeiro impulso. É aquele que a gente tem a reação e não propriamente a ação. De resto, não há uma grande importância para vocês nessa distinção. De fato, não tem. O importante é saber se o pensamento é bom, a nossa consciência vai dizer que é bom, vamos segui-lo. Se o pensamento é para o mal, a gente também sabe, porque a nossa consciência vai nos dizer. Então vamos rechaçar aquele pensamento. Essa é a regra de ouro. Não ficar procurando saber: eita, eu não sei se foi o espírito ou se sou eu que tive esse pensamento. Não importa. O pensamento é para o bem, continue. O pensamento é para o mal, descarte. É assim que deve funcionar. Aí a pergunta 462 diz o seguinte: os homens inteligentes e geniais sempre tiram suas ideias do seu próprio íntimo? Os homens inteligentes sempre tiram ideias dele mesmo? E a resposta foi bem clara. Algumas vezes as ideias vêm do próprio espírito encarnado, sim. O próprio espírito deles. Porém, tantas outras vezes, elas lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de as transmitir.
Quando tais homens não encontram ideias em si mesmos, eles apelam para a inspiração. É uma evocação que eles fazem sem suspeitarem disso. Veja que interessante. Nós colocamos aí a figura de Albert Einstein e de Amadeus Mozart. Albert Einstein foi um cientista que, seguramente, um dos maiores cientistas que a Terra conheceu. E aí ele tem uma frase que eu estou repetindo aqui no slide, que é a seguinte: a mente intuitiva é um presente sagrado e a mente racional é um servo fiel. Veja que ele já naquela época, ele tinha esta noção de que existia a intuição. Existia a intuição. E Mozart de igual forma. Olha só o que ele fala. Quando estou, por assim dizer, completamente só, as ideias fluem melhor e mais abundantemente. E eu não sei de onde elas vêm. Não sabe de onde vêm as ideias. Porque ele já conseguiu identificar que aquelas ideias não são dele. É de alguém que entende de música, porque ele foi também um gênio. Aos 4 anos ele compôs a primeira sinfonia, etc. Mas ele sabia que existia espíritos ou pessoas ou inspirações, como ele quisesse dizer, que o ajudavam e que essas inspirações vinham para ele, mas ele não sabia de onde vinham. Veja que interessante. Mesmo ele não tendo essa noção, nunca deixou de ser inspirado. Aí eu estava olhando também uma situação interessante de um químico chamado Dmitry Mendeleev. Ele é russo. E ele foi uma das pessoas responsáveis pela criação da tabela periódica. E exatamente ele chega a dizer que tinha muita dificuldade, ou estava com muita dificuldade, na questão dos pesos, porque é algo muito trabalhoso. Eu acho que na 8ª série, naquela época, eu passei pela tabela periódica e realmente é uma coisa... Eu realmente não dou para essa área, já percebi logo ali. Era muito complicado. Minha área é a área mais para cá, de humanas, não é a área de exatas. E eu achava aquilo muito complicado. E o que é que acontece? Ele disse que nessa complicação toda ele dormiu. Ele dormiu. E ele sonhou com a tabela toda pronta. Sonhou com a tabela toda pronta, acordou, escreveu e complementou, acabou. Uma coisa altamente complexa, mas que ele encontrou no sonho a inspiração necessária para complementar. Então veja que, ainda que ele não diga que foi uma entidade, ainda que ele não diga que foram os espíritos, que foi uma influência espiritual, nós sabemos que sim. Porque nós estamos em constante sintonia com os espíritos. E eles conosco e nós com ele. Com eles também. Na 463, ele diz assim: disse às vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso está certo? Pergunta Kardec. O primeiro impulso é sempre bom? Isso já foi respondido anteriormente, quando ele diz o seguinte: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que escuta as boas inspirações. Pela razão que se segue. Se o impulso é algo que está relacionado ao instinto e é mais grosseiro, provavelmente é do espírito. Então, por isso que ele diz: depende da natureza do espírito encarnado. É ele que vai decidir, porque é ele que está pensando aquilo, não são muitas vezes as entidades. E na 464, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Olha que pergunta interessante. Como é que eu vou saber? Estou com uma ideia aqui, eu não sei se isso aí vem dos meus irmãozinhos inferiores, ou se são
os espíritos do Neil que estão me inspirando, eu estou tendo esse insight maravilhoso. A resposta: estudem o caso. Estudem o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Compete a vocês distinguir. Fácil. Como é que a gente distingue o que é bom e o que é mal? Consciência. A lei de Deus está escrita aqui dentro. Nós sabemos aquilo que é certo, sabemos aquilo que é errado. Se a inspiração, se a influência do Espírito for para uma coisa boa, é um Espírito bom. Se for para uma coisa ruim, nós sabemos o que é ruim e o que é bom, é um Espírito mau. Na 465, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Olha que pergunta de uma qualidade filosófica extraordinária. Repare mesmo na profundidade da pergunta. Deus é bom, porque se ele não fosse bom, não seria Deus. Deus é justo, porque senão não seria Deus. Mas, no entanto, como é que Deus permite que um espírito mau venha influenciar a minha cabeça, os meus pensamentos, para que eu caia em alguma tentação? Isso não poderia ser afastado? Por que Deus faz isso comigo? É uma boa pergunta. O Espiritismo gosta das perguntas. O Livro dos Espíritos é feito com 1019 perguntas e respostas, porque o Espiritismo é uma filosofia. Kardec definiu o Espiritismo como uma filosofia com base científica e consequência moral. Por que uma filosofia? Porque o Espiritismo nos mostra, através da reflexão, numa fé raciocinada e não numa fé cega, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. 3 perguntas que a humanidade faz há milênios. O que nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde vamos quando nós sairmos daqui? E o Espiritismo responde dentro de uma simplicidade extraordinária. Mas o Espiritismo também é uma ciência. E as pessoas dizem assim: não, ciência não é ciência. Porque ciência é ciência, religião é religião. Mas não funciona assim. Porque o Espiritismo é uma ciência, assim como a sociologia, a história, é uma ciência de observação. O que é uma ciência de observação? Observa-se os fatos e tira-se dali conclusões. A sociologia estuda as sociedades para compreender melhor a sociedade atual e não cair dos mesmos erros no futuro, e entender as demandas das sociedades futuras. A história, a mesma coisa. Estuda os fatos passados, pretéritos, para que possa entender melhor os fatos presentes e para não cair nos mesmos erros futuramente. E o Espiritismo? O Espiritismo tem como objeto de estudo, como ciência, o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, estudando a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Isso é ciência. E ele também tem um comportamento de religião. Por quê? Porque ele religa o homem a Deus necessariamente por uma fé raciocinada. No momento que eu falei na Universidade Rural de Pernambuco, numa aula que a gente foi convidado a dar a alguns alunos, que o Espiritismo, que o Kardec fala, fé raciocinada, só é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Uma senhora lá, acho que de origem evangélica, disse: não, fé raciocinada não existe. Eu digo: existe. A fé deve ser raciocinada.
Mas, se a pessoa tem uma fé cega, se a pessoa não tem um gabarito intelectual, ou se a pessoa espontaneamente acredita na espiritualidade, ou acredita em Deus, ou acredita na sobrevivência da alma, seja em qual religião ela esteja, ela está bem. O Espiritismo dá um passo a mais. Ele propõe que a gente possa raciocinar e ter a fé segura. Qual é a diferença? A fé raciocinada enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, a fé raciocinada é a fé espírita. O Espiritismo é uma filosofia, não é complicada, porque eu tinha um professor de filosofia na Universidade Rural, e ele dizia, gente, filosofia é assim mesmo, é complicado. E ele tinha um dizer que eu achava interessante. Ele dizia o seguinte: estudar filosofia é procurar um gato preto num quarto escuro, sem saber se o gato está dentro. Eu dizia, meu Deus do céu, isso é uma loucura. Procurar um gato preto num quarto escuro, sem saber se o gato está dentro, é terrível. Mas a filosofia espírita, ela é simples, é direta, é objetiva, e ela resiste à razão, você pode questionar a qualquer momento. Essa é a diferença extraordinária do Espiritismo. Então, como é que ele diz? Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Ele diz, para nos fazer sofrer igual a eles. Atenção para essa resposta. Para nos fazer sofrer igual a eles. Aí eu pergunto, parece estranho? Qual é a importância dessa pergunta? A gente vai ter a noção, né? Vai ter a noção de que os espíritos, sendo as almas dos homens que viveram na Terra, a gente sabe que existem pessoas aqui no nosso planeta Terra mesmo, muitas vezes a gente vê isso, infelizmente acontece, pessoas que são invejosas e que nos puxam para baixo, querem nos ver por baixo. E os espíritos? Os espíritos não são as almas dos homens que viveram na Terra? Tal qual existem pessoas dessa mesma estirpe aqui entre nós, também as existe no mundo espiritual. Então, para entendermos melhor esse tema, já que nós temos que concluir, é importante que a gente observe e tenha em mente que, se os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, eles também têm as suas possibilidades, ele também tem os seus defeitos, ele tem suas capacidades boas e ruins, e eles estão a nos influenciar, e também nós a ele. Aqui agora espíritos estão conosco, nós vamos para casa, vamos encontrar os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, vamos encontrar também aquelas pessoas com as quais nós não afinamos. E qual é a mensagem disso tudo? Nós precisamos conviver com essas pessoas. Ninguém está no local que está, na família que está, por acaso. E os espíritos vão conosco. Nosso anjo da guarda, os espíritos amigos, aqueles familiares espirituais estarão conosco, nos influenciando para o bem. Cabe a nós decidir. Eu quero o bem, eu quero o mal, eu quero progredir, e a chave disso tudo está na nossa consciência. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje e sempre.